Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma abóbora. Mas antes uma palavra. Salmo capítulo 1, versículo 6, diz assim: Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós temos o risco, bem simples, risquei direto no pano, então ficou meio rabiscado, mas o teu risco vai certinho e bem bonitinho, tá? Esse risco você vai encontrar disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar por essa folha que está atrás da abóbora. Essa folha eu vou pintar com verde pistache no centro, quase inteira. Você pode usar um verde mais claro que você tenha, porque eu vou usar aqui para fazer as sombras o verde pinheiro. Então você usa um verde mais claro para fazer dentro, um verde mais escuro. Se você tem um verde só, usa um marfim aqui dentro, uma cor mais clara, sempre nessa composição. Viu que eu não cheguei nas bordas? E viu que eu não esfreguei o pincel? Os riscos estão aparecendo, estou vendo tudo. Agora sim, pego o verde pinheiro sem lavar o pincel, nem precisa. Vou colocando o verde pinheiro na borda e dando uma puxadinha assim, eu estou limpando o pincel para dentro. Estou trabalhando com o pincel número 8, ele está com uma cerda bem comprida. Um pincel meio novo, eu dei uma paradinha, mas deixei a cerda comprida ainda. Ó, vou dando pinceladinhas. Repare que aqui não é reto, é todo cheio de quebradinhas, linhas quebradas, né? Carrego de tinta, coloco na borda e limpo o pincel para dentro. Aqui a folha está encostada e por trás da abóbora. Então, eu deixo toda essa área um pouquinho mais sombreada. Ó, tô tirando aquela marca. Agora eu vou fazer o lado de cá. Do mesmo jeito. Pego tinta só de um lado do pincel. Coloco aquela tinta para cima e vou colocar ela para fora. E vou apertando o pincel. Depois que eu deposito toda a tinta, aí eu volto limpando a tinta para dentro, para cima do verde pistache. E outro detalhe, quando eu carrego o pincel com a tinta, eu uso a tinta, deposito, acabou, eu não vou continuar com esse lado do pincel, eu viro, porque esse lado aqui, ó, não tem tinta nenhuma. Aí eu viro, pincel tá sem tinta, facilita espalhar o verde pinheiro sem preencher totalmente aqui, sem cobrir o verde pistache. Então, carrego tinta, coloco a tinta, quando eu vejo que acabou, eu viro o pincel e o lado sem tinta vai para baixo, porque eu vou esfumaciar. Agora eu vou trocar o meu pincel. Peguei o número 2. Agora meu número 2 está gastinho. Sabe aquele pincel bem velhinho, que tá bem aparadinho, durinho? Esse mesmo. E assim, não molhei, não hidratei. Deixei ele durinho. E com ele eu vou fazer estas linhas. Olha que fácil. Eu pego tinta assim, ó. Ó, carregado de tinta, sem tinta nenhuma. Viro a tinta para cima, deito um pouquinho o pincel, não faço assim, faço assim, ó, deitadinho. Eu vou depositando essa tinta. Olha que fácil, que rápido e como fica parecido com a folha de verdade. Aqui, ó, vou fazer nessa posição. Ó, vários galhinhos, ramificações.
Na verdade, cada ponta dessa tem assim um galinho central e algumas ramificações. Aqui o último, acho que eu tirei dali. Venho pra cá, um pouquinho pra cá, mais uma pontinha. Eu fiz assim, mas não deve, tá? É assim, ó, de baixo pra cima, porque onde você começa fica mais grosso, fica mais grossa a linha. Aí você vai levando, vai afinando a linha. Sempre na base vai ficar mais escuro, mais forte. À medida que você vai crescendo, vai ficando mais fino para as pontas. Aproveito esse mesmo pincel, carrego de tinta e já vou fazer aqui, ó, essa gavinha. Um pouquinho de tinta, vai passando, não é preciso ficar muito fininho. O que precisa é ficar parelho. Parelho significa que do mesmo jeito, a largura que você começou, ele tem que seguir. Não pode ficar fino aqui, grosso aqui, sabe assim? E outra coisa, ela é bem redondinha. Então não pode ficar crespo. Vai de levezinho, quando você percebeu, acabou. Pronto, fizemos tudo. Agora eu vou lavar esse pincelzinho 2 e vou usar um pouquinho do marfim. Aqui, ó, em alguns lugares. Entre aquelas ranhuras. Olha como ele dá um pouquinho mais de luminosidade. Pouquinha tinta. Se você não tem segurança para pegar aí direto aqui na pintura, você coloca no pratinho. Só umas pinceladinhas entre aquelas ranhuras que a gente deixou. Outra coisa, coloque a tinta e dá uma esfumaciada nela, tá? Não deixa só um risco, só uma pincelada. Pronto. Vamos para a abóbora. Agora nós vamos começar a abóbora, que nós vamos usar esses tons aqui, ó. Amarelo ouro, laranja para a primeira sombra, sépia para a segunda sombra e branco para dar uma iluminadinha. Eu vou começar colocando o amarelo ouro aqui, ó. Vou fazer essas 3 partes que estão lá atrás primeiro. Porque se eu preencho tudo, ela é grande, pode secar e aí eu vou ficar com dificuldade para fazer a sombra e a luz. E eu gosto de trabalhar enquanto tá úmido. O ideal aqui é trabalhar enquanto tá úmido. Pincel número 8, mesmo que eu fiz a folha. Você viu que eu preenchi, mas eu não cheguei até a borda. Porque eu vou colocar o laranja na borda. Toda essa parte de fora eu já vou trabalhando, colocando a cor e misturando um pouquinho para dentro. Mas não estou entrando muito para cima do amarelo. Estou dando uma limpada no pincel. Aqui onde eu passei o risco do grafite, vou esfregar um pouquinho mais para limpar a marca do lápis. Agora eu vou entrar com esse laranja em cima do risco. Tá vendo? Não tô passando de um lado, tô passando em cima, olha. Um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Ó, em cima do risco. Aí eu limpo meu pincel para cá e limpo meu pincel para lá. Aqui eu já vou colocar também, porque eu tenho que dar uma misturadinha no amarelo. Ó, o amarelo quase sumiu. Tô colocando em cima do risco e entro para cima do amarelo. Aqui também, atrás do cabinho,
eu vou colocar um pouquinho do laranja. Enfim, toda essa parte que tá atrás vai ficar um pouquinho mais escuro. O amarelo sobrou só um pouquinho, né? Pois é isso mesmo. Porque agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Pouquinho mesmo, porque agora é uma segunda sombra. E eu vou começar justamente aqui, ó. Olha como eu venho sumindo com a tinta. Mais um pouquinho. Agora eu vou fazer a linha de novo. Eu fiz como se fosse uma linha, mas não é para ficar uma linha. Eu vou fazer uma sujeirinha. Eu vou tirar a linha devagarinho, trabalhando nesse movimento redondinho. Venho limpando o pincel. Esse sépia, ele não pode cobrir o laranja. Aqui eu tenho uma divisão. Primeiro eu coloco a tinta bem de leve, aí depois eu volto rebolando o pincel. Como o laranja tá bem úmido, é fácil fazer a transição da cor sépia para fazer aquela sombra e o laranja fica aparecendo bem. Vou puxar um pouquinho aqui também. Lembra, muito importante, o sépia somente em cima do laranja. Não leve o sépia em cima do amarelo. Se você perceber que está entrando ali, você para, lava teu pincel e volta a esfregar um pouquinho sem tinta no pincel. E aqui, ó, o último, coloquei a tinta, já vou deixar aqui escurinho também. Não deixe com uma linha para um lado, não, você tem que limpar. Aqui no canto, um pouquinho mais forte. Agora que nós fizemos essa parte, já vamos fazer o cabinho que tá por trás dessa parte da frente. O cabinho, você viu que tem 3 espaços. Nestes 3 espaços, eu vou colocar aqui embaixo, né? Assim, ó, verde pistache. Ó, parece uma mãozinha. Subo com um pouquinho e eu vou colocar aqui nessa área um pouquinho mais, ó. Minha área de luz ali. Agora eu vou pegar o verde pinheiro e vou completar sem misturar ainda. Olha como é que vai ficando. Não tô misturando, só tô preenchendo o pano. Agora eu lavo meu pincel e vou dar uma arrumadinha. Arrumei tudo. Para fazer o detalhe de sombra, que eu vou usar o sépia, eu vou usar o pincelzinho 2. Aquele bem gastinho. Esse lado vai ficar mais escuro. Em cima do verde pinheiro, sem preencher ele inteiro, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Aqui, ó, na base. O verde pinheiro misturado com o sépia fica uma cor bonita. Fica um sombra bem queimado. Ó, já escureci. Ali em cima eu vou preencher com o sépia. Vou deixar escurinho. Vou puxar esse rabinho aqui também com o sépia. Eu acho até que ficou meio claro aqui. Eu vou subir esse aqui um pouquinho mais, assim, ó, pelo meio. Um pouquinho de sépia também. Agora vai parecer gordinho, para parecer gordinho essa parte. Vou começar lá de cima, marfim. Vou colocar aqui, ó, nessa área grande que tá só em pistache. Pincelada, não precisa alisar muito, não. Depois, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Também, coloca a pincelada
e deixa meio riscado. Não aperta muito, não misture como a gente fez aqui. Esse aqui eu vou subir um pouquinho mais. E depois esse daqui, que é o lado que tá mais sombreado. Acabou ficando ficou maior aqui. Mas essas linhas são retas. Ó, aqui no meio vou pôr uma linha. Agora, essa parte aqui, eu vou deixar o cabinho mais claro. Então, eu vou pôr a luz no cabinho, em cima do verde. Comecei ali, viu que ficou um excesso. Depois, eu limpei o pincel aqui, ó, em cima do sépia, para fazer um fundinho. E eu posso colocar um pouquinho de luz ali, na borda do sépia. E agora, um pouquinho de tinta, só umas pinceladas em cima desse rabinho aqui, sem deixar liso. Se deixar liso, ele fica como se fosse redondo. E ele tem que ficar assim meio quebrado. Ó, deu pra ver bem o fundinho, né? Achei que ficou muito claro aqui. Vou subir com um pouquinho do sépia, um pouquinho mais, ó, só pra fazer um contorninho. Isso. O cabinho tá meio verde para essa abóbora tão madura, mas vai ficar lindo. Voltando, vou preencher de amarelo ouro toda essa parte. Tem que ser rapidinho. Olha só como eu tô preenchendo. Eu coloco uma quantidade razoável de tinta e espalho. Eu não puxo muito essa tinta. E outro detalhe, eu não tô chegando, não tô cobrindo todo o espaço. Se lembra por quê? Porque nós vamos trabalhar com o laranja, bem no meio, onde tem a linha, puxando uma sombra para a esquerda e puxando uma sombra para a direita. Olha como vai ficar. O meu amarelo tá bem úmido, então fica fácil fazer essa transição. E não precisa misturar muito. Você pode colocar a tinta e dar assim umas pinceladas. Aqui embaixo vou deixar mais laranja. Lembra que aqui ainda vai uma segunda sombra, que é o sépia. Então, coloque o laranja, deixando espaço para você misturar o sépia depois, em cima do laranja, sem chegar no amarelo ouro. Aqui embaixo, vou deixar bem mais laranja, ó. Não precisa misturar até sumir, pode ficar assim. Agora, pro outro lado, eu faço a mesma coisa. Contorno toda essa parte aqui. Onde nós já fizemos, você não precisa levar o teu laranja para cima do sépia. Você pode pôr ele só para dentro do amarelo. Eu vou terminar o meu aqui, daí já te mostro. Olha só o que eu fiz. Toda a sombra de laranja. Agora nós vamos fazer uma coisa assim meio louquinha. Você vai pegar a tinta, o laranja, e você vai fazer aqui, ó. Onde tem a sombra de laranja, você vai fazer assim umas pinceladas, umas manchas. Ó, pode até entrar um pouquinho dentro do amarelo, mas não entre tudo. Ó, a gente deu uma misturada, agora a gente tá fazendo manchinhas. Tá vendo? Aqui ficou uma mancha bem forte, não faz mal. Umas manchinhas aqui, ali. Aqui vou colocar umas também. Porque a abóbora, ela não é lisinha, assim, perfeita. Ela tem umas texturas. Talvez essa parte aqui seja mais difícil para você. Eu sei. Fazer coisa assim aleatória é mais difícil do que fazer aquela que tem o risco certinho. Mas você sabe que é isso aqui que faz ficar aparência de realista. Porque, na verdade, se você pegar uma abóbora
ela não é um lisinho perfeito. A mistura das cores, e a gente enxerga as cores, viu? Ó, deixei um espaço amarelo ouro puro aparecendo. Eu vou lavar o meu pincel e agora a gente vem com o sépia. Meu pincel já tá mole, ele tá bem hidratado, que eu tô lavando toda hora. Eu vou pegar um outro pincel, agora esse é o número 8, eu vou pegar um número 6. Mais durinho, tá? Tá seco. E eu vou colocar a sombra assim. Carreguei de tinta. Eu vou começar... acho que eu vou começar por essa daqui. Eu vou colocar... Eu principalmente, que eu tenho duas linhas aqui, eu tenho que cobrir uma. Então, eu vou colocar a sombra, ó, uma pincelada. Deu praticamente para chegar embaixo. Em cima do risco. E agora, eu não vou alisar essa sombra aqui. Essa área da frente, a gente vai trabalhar mais do que fizemos lá no fundo. Eu vou fazer essa sombra aqui entrar em cima daquela, porque esse gomo, essa área está na frente daquela. Aqui tem um fundo, tem uma valetinha. Então, a sombra vai ficar para o lado de lá. Porque essa tá lançando sombra em cima daquela. Aqui não vai ficar uma linha reta. Então, a gente dá uma esfumaçadinha. E ali, a gente dá umas batidinhas com o pincel. Para tirar a linha rígida. Ó, vai limpando. Aqui eu vou pôr até um pouquinho mais. Já vou subir aqui, ó, pelo contorno de fora. E vou deixar umas pintas. De preferência, acerte a pinta em cima do laranja, que você já colocou ali. Eu vou subir com um pouquinho do sépia por aqui. Termino em cima do laranja, fazendo manchas. Tem um pouquinho de tinta só no pincel, eu vou colocar aqui. Ó, nós fizemos ali aquela linha lá por trás. Nós não passamos para essa. Aqui eu vou pôr um pouquinho de sombra. Quando eu tô falando sombra aqui, nessa área, limpei aqui, limpei demais. Eu tô falando do sépia, tá? Que é a segunda sombra. Ó, umas manchinhas. E aqui tá pronto. Agora eu vou trabalhar esse gomo aqui, essa parte aqui. Eu tinha limpado o pincel aqui, então já vou colocar o sépia. Não vou subir muito. Outra coisa, não dá para fazer atravessado. Tem que ser no sentido da forma da linha. Vou colocar essa aqui por cima desta e por cima desta. Então, aqui há de ficar mais claro. Aqui há de ficar mais escuro. Vou bater o pincel aqui, ó, em cima da linha. E agora eu vou limpar esse pincel para trás. Aqui pro lado de cá, eu só dou uma batidinha para tirar aquele contorno perfeito. Você viu que não tá ficando uma coisa perfeita? Não, é para ficar manchadinho. Aqui eu passei em cima da linha, ó. Disfarçou aquele laranja puro que tinha ali. A gente já limpa o pincel em cima da linha e ela some um pouquinho. Manchadinho. Peguei tinta, peguei demais. Eu vou tirar o excesso aqui, porque aqui é uma área bem escura. Só um pouquinho de tinta, nem tô com um pratinho aqui perto de mim. E vou deixar umas manchinhas aqui, em cima do laranja. Agora já vou fazer esta área de sombra. Vou deixar escurinho, bem escurinho já. Aqui você não pode pôr o mesmo tanto de tinta que você pôs aqui. Então, limpe teu pincel aqui embaixo
com as manchinhas. Depois, com ele bem limpo, você faz algumas aqui, nessa área mais próxima do amarelo. Amarelo ouro. Vou colocar aquela pincelada mais gorda aqui em cima da linha. Vou limpar um pouco para trás. Aproveita as manchas de laranja, faz aquelas pinceladinhas. Agora, essa linha aqui, eu vou com o pincel, ó, não tenho quase tinta. Vou dando pinceladinha só para quebrar a linha, mas vai ficar bem mais acentuado aqui, desse lado de cá. Ó, aqui no cantinho eu vou deixar bem escuro. Contorno a flor. Não vou tirar a linha aqui. Vou colocar a tinta em cima do risco. Em cima do risco, puxo para trás com pinceladinhas. A sequência para todas essas da frente aqui é a mesma. Agora eu volto com o pincel sujinho só, tirando aquela linha rígida da parte da frente, que ficou bem clarinho. Vou deixar um pouquinho mais escuro. Essa de trás. Pronto, e agora aqui, coloco a tinta em cima da linha, sempre, limpo um pouquinho para trás, tiro, quebro a linha rígida da frente, deixar mais escurinho aqui. E aqui eu só vou passar no contorno um pouquinho, vou até pegar um pouco do laranja para não ficar tão escuro. Porque aqui eu tinha uma linha de lápis bem forte. Então eu tenho que cobrir. Não tem que ficar um redondo perfeito, porque a abóbora não é um redondo perfeito. Quando você vê uma flor ou um legume perfeito demais, você logo pensa, nossa, parece de plástico. Porque a natureza, ela é perfeita justamente por causa das pequenas imperfeições que faz com que cada flor ou cada legume seja único. É uma impressão digital, é uma característica. Pronto, já voltei aqui com a minha cor. Já cobri o risco do lápis. E agora a gente vai iluminar com um pouquinho do branco. Ainda tá totalmente úmido, então eu não vou ter problema nenhum. Se tiver seco, você pode iluminar também, fazendo uma luz seca. A minha não vai ser seca. Ó, um pouquinho de tinta e você coloca na área onde você está enxergando o amarelo ouro. É um brilho, não é para você esfregar o pincel. Um pouquinho de tinta, coloca na área do amarelo ouro. Aqui, ó, nem vou colocar porque eu não tô vendo amarelo ouro, eu cobri muito. Aqui eu coloco porque eu tô enxergando. Outra coisa, não coloque atravessado. Você tem que seguir a forma da parte da abóbora. Abóbora moranga, não sei como que chama. Você viu que são pinceladinhas, batidinhas. Você não vai colocar inteiro, não precisa colocar inteiro. Essa é uma forma de pintar, né? Você pode pintar de outras formas também. Se você perceber que colocou muito, pode voltar com um pouquinho do amarelo ouro. Aqui vai um pouco mais, porque esse é o que tá na frente. Ó, coloco no centro e vou limpando o pincel, acompanhando a ligeira curvatura do desenho. Aqui um pouquinho. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de ouro. Ó, quando você terminar, se você perceber, nossa, que escuro que ficou, pega um pouquinho do amarelo ouro e volta dando pinceladinhas com amarelo ouro
em cima do laranja. Aí não põe em cima do sépia, não. Só em cima do laranja. Você vai ver como você consegue clarear. Ó, já mostrei para você como fazer. Vou clarear um pouquinho aqui também. Aí terminamos a abóbora. Agora nós vamos fazer as folhinhas que compõem aqui com a flor. Pincel número 6, verde pistache. Eu vou colocar aqui, ó, na pontinha de todas elas já. Essa daqui, inclusive, vou colocar mais desse lado, ó. E essa daqui vai desse lado, porque ela tá por cima de todas aquelas. Assim, a gente já definiu a área de luz. Vou passar esta em cima desta também. Agora, eu vou trabalhar com verde oliva, começando por aquela dali. Vou colocar aqui, ó, onde ela tá por trás desta, então vai ficar escurinho. E vou subir com o oliva assim, fazendo uma mancha. Esta daqui vai ficar escurinha desse lado, só um pouquinho, e escurinha desse lado também. Aí, vou puxar aqui nessa área de baixo. E esta daqui ficou por trás da flor só. Agora, eu vou pegar um pouquinho do pistache, vou colocar aqui, ó, uma linha no meio. Vou puxar esse escuro, não, vou puxar esse pistache pro lado escuro. Agora, eu vou iluminar um pouquinho com o branco, bem pouquinho. Vou colocando essa tinta aqui, ó, do lado que tá clarinho. Do lado que tá o verde pistache. Você viu que é só um pouquinho e eu vou deixando manchado. Eu vou passar com esse mesmo pincel aqui, ó, uma linha de branco no centro. Tô pegando tinta bem no cantinho. Se quiser fazer com 0, pode fazer. Eu vou fazer com o pincel 6 mesmo. E aqui onde eu tenho essa profundidade, eu vou colocar uma dobrinha. Aí, só para fazer uma graça ali. Nesse cantinho aqui, eu não coloquei folha, mas eu vou fazer uma mancha assim, ó, com verde oliva. Tá vendo aqui, ó? Mancha mesmo. Não leva muito pra cima não, tá? Vou fazer um pouquinho aqui também, embora aqui embaixo eu vá colocar o sépia. Mas eu vou deixar. Pronto. Agora vamos à flor. Eu vou fazer magenta, violeta, cobalto e branco. Você pode colocar essa flor da cor que você quiser. Só observa isso. Violeta, cobalto, sombra. Eu vou começar aqui, ó, em volta do miolo. Não se engane com isso aqui, porque é a linha da abóbora, tá? No seu risco não vai isso aí, não. Ó, eu vou colocar essa pétala bem de cima aqui, quase toda preenchida com o violeta. O violeta, ele é uma cor forte. Se eu passar em cima do risco, o risco vai sumir. Então, eu não vou colocar inteiro na flor. Eu vou fazendo assim, ó, meio que pétala por pétala. Deixar um pouquinho do magenta aqui em cima. No contorno. Agora, eu vou colocar nesta aqui. Coloquei pelo meio. E agora, eu vou trazer o magenta na borda, misturando. A próxima, que é essa pequenininha aqui. Também vou colocar o magenta aqui, ó. O magenta. Tô colocando violeta. Colocar quase inteira.
E vou colocar um pouquinho do magenta na borda. A próxima que ficou aqui escondidinha. Quase violeta inteira, um pouquinho do magenta do lado. Você viu que eu não tô lavando o pincel para fazer isso, ó, tem as duas cores aqui. Aí, isso faz com que apareçam tonalidades de misturas aqui que eu nem tinha programado. Isso é legal. Fica bonito. Quando você mescla cores. Ó, tô colocando quase inteiro também. Deixei um pedacinho aqui para pôr um magenta. Você viu como é fácil? E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Preencher melhor aqui. Isso. Não lavei meu pincel. Um pouquinho do branco. Vou pôr aqui. E dou uma puxadinha pra dentro, ó. Vou pôr um pouquinho aqui. Vamos separar essa daqui, vamos passar por cima. Assim, ó. Um pouquinho de branco aqui. Passar essa por cima também. E vou passar essa aqui por cima. Deixar essa aqui mais clara, porque ela tem mais magenta. Tudo meio riscadinho. Miolinho amarelo ouro. Vou trocar de pincel, agora vou pegar o número 2. Tô pegando o sépia e vou fazer uma porção de manchinhas em volta do miolo. Com esse mesmo pincel, ó, tô puxando um pouquinho desse sépia pra fora. Só tome cuidado onde tiver o branco, você não puxar ali, porque o sépia em cima do branco, aqui nesse caso, vai ficar desbotado, não vai ficar muito bonito o tom. Aqui, ó, puxei mais pelo meio. Vou iluminar com um pouquinho do branco lado de cá. Um pouquinho mais. Meia lua. Prontinho essa parte. Agora, com esse mesmo pincel 6, eu vou usar o pratinho, vou colocar uma pincelada de sépia. Agora eu vou pegar uma pincelada de água. Só para dar uma diluída. Você pode usar o diluente, tá? Não precisa usar água se você tiver medo. Com essa tinta um pouquinho mais fluida, eu vou fazer o contorno aqui, ó, embaixo dessa abóbora. Bem grudadinho, tá? Aí, depois que eu fizer esse contorno, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esfregando o meu pincel no sentido horizontal. Pra fazer uma ranhurazinha imitando a mesa. Se quiser, eu tenho uma aula no Só na Lu Detalhes, onde eu ensinei a fazer textura de madeira numa mesa. Então, você dá uma olhadinha lá, se quiser fazer uma coisa mais complexa aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Aqui eu venho contornando com cuidado, porque a minha tinta tá úmida e acabei de fazer a folha. Ó, só mesmo para fazer uma base. Porque essa abóbora, ela tem peso, precisa de uma base mais forte, mais escura. Aqui eu já fiz aquela sujeirinha com oliva. Vou colocar um pouquinho do sépia, finalizando aqui, ó, sem muita tinta. Estou limpando mesmo o pincel. Aqui também. Passei o contorno e já vou puxando para o lado para não secar. Se secar,
você não consegue mais espalhar. Então, na mesma altura aqui, ó, que eu deixei essa linha, desse lado, eu vou deixar desse lado. Aqui tá um pouquinho mais alto. Então, aqui eu tenho que deixar aqui, ó, um pouquinho mais alto também. Agora, eu vou pegar uma pincelada do branco. Eu vou misturar aqui, ó, com uma pincelada de água. Vou misturar aqui com um pouquinho desse sépia. Eu clareei o sépia, ó, tá vendo? Com essa tintinha aqui um pouquinho mais clara, eu vou fazer as pontas aqui, ó, do acabamento. Isso daqui seria a mesma coisa que um verde musgo claro, por exemplo, a cor, né? Você já compra pronta. Olha como ele fica mais suave, a borda aqui tá escuro. Aqui já coloquei a misturinha. Só para finalizar, não é para passar em cima. Você vai emendando a cor. Viu que eu não deixei um quadrado aqui? Olha, tem uma área de luz, aqui tem outra, aqui tem outra. Eu fiz pontas para não ficar uma coisa muito rígida. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar mais uma pinceladinha de branco. Não vou misturar inteiro agora, porque eu preciso menos tinta. Então, eu vou fazer assim, ó. Com esse tom mais clarinho, eu vou fazer aqui uma pequena sombra. Aqui também. Bem limpando o pincel pra fora, olha só. Ficou bem pequeno, bem delicado. Aqui nesse cantinho, por favor, não vá ao redor da folha. Aqui em cima também no cantinho, com essa cor mais clarinha. Não vou fazer todo esse espaço, só aqui onde tem esses elementos mais altos, a ponta da folha e o cabinho. Aqui eu tenho esse batidinho aqui, mas eu vou colocar um pouquinho. Porque eu coloquei aqui, eu coloco aqui também. Você viu que, eu não sei se você tá, talvez você tenha até dificuldade de enxergar essa pequena sombra. O efeito fica bem legal, tá? Trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado dessa abóbora bem colorida. O desenho você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Muita gente tem me apoiado e eu agradeço muito, tem ajudado bastante. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Francisca, que mora na cidade de Souza, na Paraíba. Quando seus filhos saíram para morar longe, ela, que já era preocupada e acelerada, ficou muito depressiva. Assim começa a história contada por sua filha Bia, que acabou saindo de Florianópolis, Santa Catarina, e foi fazer companhia para os pais na Paraíba. Bia já conhecia o canal Sonalu Pinturas e me apresentou para sua mãe, que começou a pintar, ainda resistente, com o celular, achando que não conseguiria lidar com tanta tecnologia. Mas foi o melhor remédio. Ela termina assim: agradeço a Deus por sua generosidade. Em meio a tantos apelos do mercado, ter alguém que ensina sem cobrar nada e ainda cura as pessoas. Eu que agradeço muito pela parte que me toca e passo toda a glória a Deus, por quem vivo e trabalho. Tica e Bia, beijinho especial para vocês duas.